Após a queda de Jerusalém perante Nabucodonosor II e a destruição do primeiro templo em 586 a.C., muitos judeus foram exilados para a Babilônia, onde viveram sob domínio babilônico por várias décadas. Enquanto isso, o poder na região mudou quando Ciro, o Grande, o rei persa, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Ciro emitiu um edito permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esse evento é descrito nos livros de Esdras e Crônicas, no Antigo Testamento. No livro de Esdras, por exemplo, no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, lemos: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor dada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei persa, para que ele fizesse uma proclamação em todo o seu reino, por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me designou para construir um templo para ele em Jerusalém, em Judá. Qualquer um do seu povo entre vocês que pertence ao seu povo, que seja o seu Deus com ele, e vá para Jerusalém, em Judá, e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que está em Jerusalém. E a todos os sobreviventes, onde quer que morem, sejam ajudados pelos homens de sua localidade, com prata e ouro, bens e gado, e com ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. No entanto, nem todos os judeus optaram por retornar imediatamente a Jerusalém. Muitos optaram por permanecer nos territórios do Império Persa, estabelecendo comunidades prósperas em diferentes regiões. O livro de Esther foi escrito por Esdras, Neemias ou mesmo Mardoqueu, entre o século V e IV a.C. A história se passa mais de um século após o exílio babilônico. Se desenrola durante o reinado de Assuero, para alguns descrito como Xerxes I, na capital do Império Persa, Suzã. A narrativa começa no terceiro ano do reinado de Assuero, o quinto rei persa, descrevendo que ele é o rei que governava um amplo território que se estendia desde a Índia até a Etiópia, cobrindo 127 províncias. Devido às suas riquezas e poder, ele é possivelmente retratado como o terceiro rei citado por Daniel, no capítulo 11 de seu livro. Esse rei fez um convite a todos os seus príncipes e servos para mostrar suas riquezas e poder. Após esse período de comemoração, que durou 180 dias, convidou também a todo o povo que morava em Suzã para um banquete no pátio do Jardim da Casa Real. No sétimo dia do banquete, por ser orgulhoso e impulsivo, Assuero ordenou, por meio de 7 eunucos, que Vaste fosse trazido ao banquete, portando a coroa real. A rainha recusou-se a comparecer, provavelmente devido à desonra em se apresentar perante homens influenciados pelo vinho. Então o rei buscou conselho entre os 7 príncipes dos persas e netos, pois muito grande era a sua ira. Memucã adiantou-se em dizer que a ação de Vaste influenciaria a todas as princesas da Pérsia e até se estenderia a todo o povo de cada uma das províncias. Por conta disso, todas as mulheres desprezariam seus maridos, gerando indignação. Devido a isso, todos concordaram que a ação da rainha era digna de punição. Vaste foi retirada de seu posto e proibida de entrar na presença do rei, e seu reino repassado a outra. Cartas foram enviadas a cada uma das 127 províncias, escrita a cada povo segundo a sua própria língua, relatando uma nova norma, regida devido à ação da rainha. Algum tempo depois, já havendo passado o furor do rei, lembrou-se de Vaste, mas devido ao seu edito, não poderia mais vê-la, dado que nem mesmo ele poderia revogar. Sob o conselho de seus servos, reuniu todas as jovens de formosa aparência, para que ao fim do período de ascensão, uma delas tomasse o lugar deixado por Vaste. Neste contexto, temos Radassa, uma jovem judia órfã de notável beleza, que vivia em Suzã. Essa jovem cresceu sob a tutela de Mardoqueu, seu primo, após perder seus pais, ainda em idade terna. Ela foi uma das escolhidas dentre as jovens que moravam na fortaleza de Suzã. Todavia, sua identidade foi mantida em segredo, por ter adotado o nome babilônico para si, atendendo por Esther. Seu nome hebraico, Radassa, significa murta, uma espécie de flor muito bonita e popular. Por outro lado, seu nome persa de origem babilônica significa uma beleza comparável à lua, ou simplesmente estrela. No 10º mês, chamado mês de Tebete, do ano 7º do reinado de Assuero,
Assuero, Ester foi ao rei, e ela alcançou graça aos seus olhos, que a amou mais do que todas as outras. Por conta disso, Hadassa foi coroada rainha dos persas e medos, e todas as províncias foram informadas, ganhando o repouso do rei. Naqueles dias, porém, Mardoqueu descobriu uma conspiração entre dois eunucos, indignados com o rei, e buscavam ocasião para matá-lo. Seus nomes eram Bigtã e Teres. Porém, por meio de Ester, Mardoqueu fez com que a conspiração se tornasse de conhecimento do rei. Ambos os eunucos foram julgados e condenados, e o fato foi devidamente registrado no livro das crônicas de Assuero. Tudo estava indo muito bem após esse fato, porém logo a indignação de Ramã contra o povo judeu levaria a um período tenebroso, resultado de uma conspiração bem elaborada para pôr fim a uma geração. Quando Ramã elaborou um plano para destruir todos os judeus do império, Ester, com a orientação de seu primo Mardoqueu, teve que decidir se revelaria sua identidade e intercederia diante do rei em favor de seu povo, arriscando sua própria vida. A indignação de Ramã surgiu quando foi informado que um judeu por nome Mardoqueu não se prostrava perante ele quando passava pelas ruas. Sabendo sobre o povo a qual o homem pertencia, buscou vingar-se, procurando o extermínio. Há quem sugere que a designação de Ramã como Agagita pode ser considerada como uma ligação com os Amalequitas, um povo inimigo mortal de Israel, a qual Deus havia ordenado o extermínio por meio de Samuel a Saul, nos tempos do rei Amalequita Agag. Naquele tempo, Saul poupou Agag e o melhor das ovelhas e gado, ato repreendido por Samuel. Segundo capítulo 3 e versículo 4 do livro, no primeiro mês, o mês de Nissan, do ano 12 do reinado de Assuero, foi lançada a sorte, chamada de Puf, e segundo ela, Ramã intentou contra os judeus. O Agagita entrou ao rei e disse: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixá-lo ficar. Se bem parecia ao rei, escreva-se que os matem. Em seu furor, Ramã não se contentaria em atacar apenas Mardoqueu por não ter se prostrado diante dele, mas também condenaria a todo o seu povo. O rei permitiu que o Agagita cuidasse do assunto discutido entre eles, dando-lhe autoridade para fazer o que bem entendesse com aquele povo. Então chamou os escrivãos do rei e ordenou que fosse escrito em cada uma das línguas do império que em 11 meses, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, fosse destruídos, mortos e saqueados todos os judeus, do moço ao idoso, crianças e mulheres. Quando o primo da rainha soube, rasgou suas vestes em profunda consternação, vestiu-se de saco com cinzas e saiu a clamar em alta voz pela confusa cidade de Suzã. Mardoqueu fez saber a Ester tudo quanto havia sucedido por meio de Hataque, um eunuco enviado por ela para buscar respostas do judeu. Mais do que isso, seu primo ordenou que ela entrasse na presença do rei e suplicasse por seu povo condenado, para que por meio dela o livramento viesse ao povo. Todavia, segundo a lei dos persas e medos, qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser chamado, caberia sentença de morte, caso ele não erguesse o cedro de ouro para poupar-lhe a vida. Hadassa, como todo ser humano, temeu por sua vida naquele momento. Contudo, seu pai de criação mandou que entregasse um aviso para que ela não se acovardasse, dizendo: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E no fim encorajou a mulher que criara, dizendo: e quem sabe se para tal ato como este chegaste a esse reino. As palavras de seu primo despertaram a coragem em Ester. Quem sabe não fora esse o propósito pelo qual ela fora favorecida desde o início, e veio se tornar rainha da Pérsia. Era provável que seu Deus a tinha forjado como era, bela à vista e bondosa de coração, para que conquistasse uma posição decisiva dentro do império, com o intuito de finalmente livrar o seu povo da opressão. Levantando-se de forma sábia e corajosa, Ester ordenou a Mardoqueu que ajuntasse todos os judeus que se achassem em Suzã e que juntos eles jejuassem por 3 dias e 3 noites. Ao final do período de súplica, ela se ergueu e foi ter com o rei. Independentemente do que lhe acometeria, a rainha judia não se suprimiu, continuou firme, passo a passo, até adentrar o pátio interior da casa do rei. Quando o rei viu sua rainha diante de si, mesmo que ela estivesse
estivesse rompendo a lei dos persas e medos, desafiando o próprio destino, alcançou graça aos olhos de Assuero. Impelido, ele deixou de lado sua arrogância, orgulho e impulsividade que no passado o havia feito retirar o trono de Vasti e apontou o cetro de ouro para Esther. Rendendo-se, quis saber qual o desejo que a fazia desafiar a lei, informando que se ela assim quisesse, até metade do reino lhe seria dado. Todavia, movida pelo seu propósito, convidou Assuero e Ramã para um banquete. Conforme a rainha havia solicitado, os 2 homens mais importantes do império compareceram, e ao final da celebração, o rei solicitou que Esther lhe confessasse seu desejo. Porém, ela o convidou novamente para um novo banquete, prometendo que após esse, diria-lhe. No dia que se seguiu, Ramã estava contente, porém seus olhos encontraram Mardoqueu, e seu coração novamente encheu-se de ira. Após se reunir com sua família, sob a influência de sua mulher, Zeres, intentou em construir uma forca para por fim a vida de seu inimigo. Naquela mesma noite, o sono do rei fugiu e as crônicas reais foram lidas diante dele. E lembrou-se Assuero de como Mardoqueu o livrara das mãos de Bigtã e Teres, os quais buscavam matá-lo. Quando notou que não havia se dado qualquer recompensa ao homem, Ramã, sob posterior ordem do rei, passou do pátio exterior ao interior, buscando apoio para enforcar o judeu impuro. Antes que Ramã pronunciasse seu desejo, o rei lhe questionou o que deveria ser feito ao homem cujo rei deseja honrar. Movido de orgulho e desejo, aconselhou que fossem trazidas as vestes e o cavalo do rei, e entregue a um dos principais príncipes entre os senhores, que a coroa fosse posta em sua cabeça, e o príncipe escolhido apregoasse pelas ruas da fortaleza. Assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. E seguindo o conselho, o rei ordenou que o agagita não deixasse que qualquer uma das suas palavras estivesse em falta, quando este fosse ter com Mardoqueu. Contrariado, o príncipe foi ter com o judeu e fez tudo conforme suas palavras, voltando para casa angustiado. Sua mulher e seus sábios predizeram que esse era o início de sua ruína, e estando eles ainda falando, chegaram os eunucos do rei para levarem Ramã ao segundo dia do banquete. Perante sua rainha, o rei novamente solicitou qual era o seu requerimento. Então, no versículo 3 do 7º capítulo do livro de Esther, ela diz: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dei-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu requerimento. Após descobrir que sua rainha era judia e estava destinada a morrer com seu povo, condenado por Ramã, o rei retirou-se irado do banquete para o jardim do palácio, e Ramã perturbou-se muito e prostrou-se sob o leito que se repousava a rainha, invadindo seu espaço pessoal a fim de rogar por sua vida, pois aos teus olhos o mal já recaía sobre ele. Vendo o rei tal cena, agitou-se ainda mais. Ramã foi retirado da presença da rainha com o rosto coberto, e após isso enforcado em sua própria forca. Só então a ira do rei se aplacou. Nos capítulos seguintes da narrativa, é relatado que Mardoqueu recebeu os títulos de Ramã e decretou que todos os judeus estariam amparados pela lei para defenderem seus domínios e famílias, no dia em que deveria se cumprir a lei imposta pelo agagita. E assim, mesmo que a lei não pudesse ser revogada, o direito também concedido aos judeus lhes permitiu prevalecer. Em todas as províncias, o povo ganhou o apoio dos senhores e governadores, pelo temor que tinham de Mardoqueu, por agora ser homem poderoso amparado pelo rei. Deste modo, somente alguns apoiadores de Ramã combateram contra os judeus num dia determinado, sendo aproximadamente 500 apoiadores em Suzã e 75.000 em todo o império. Assim, a história de Esther é celebrada na festa judaica de Purim, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, que comemora a salvação do povo judeu da aniquilação e o repouso de seus inimigos. Essa narrativa ilustra a providência divina e a importância da coragem e da fé mesmo em tempos de adversidade.